Obrigado, Osmar. Boa noite, graça e paz. Como o Osmar já falou, o tema dessa noite, ele é dentro dessa série que nós estamos, que aborda seguindo os valores de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre a valorização da família. Hoje, a nossa sociedade, ela é bombardeada todos os dias com falsas informações do que é ser família, do que é uma família. Nós temos visto que se juntarmos qualquer coisa, é uma família. E isso não é verdade. Deus, desde o princípio, ele estabeleceu algumas regras. E nós, hoje, estamos vendo uma distorção disso. A Borda, ela preza pela instituição família. Por isso, nós temos tantos trabalhos voltados para a família e seus membros. Nós temos cursos para casais. Ontem tivemos um maravilhoso jantar aí preparado pelo Ministério de Casais, comemorando o Dia dos Namorados. Temos cursos, aconselhamentos para quem quer se casar, temos classes para bebês, para crianças, adolescentes, jovens. Tudo isso voltado para que nós tenhamos uma família forte, uma família segundo os padrões de Deus. A família, ela deve ser valorizada diariamente. Todos os dias nós temos que valorizar a nossa família. Todo momento, nós temos que dar o valor que ela merece. E aí eu pergunto, como a Bíblia nos orienta nesse assunto? Efésios, capítulo 5, do verso 22 em diante, diz: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido também deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, um novo núcleo. Nós trabalharemos eu vou pular esses 2 slides. A família deve ser valorizada diariamente. Trabalharemos com 2 afirmações bíblicas sobre família: a formação da família por Deus e a formação dos filhos. Como eu disse, a Borda valoriza a família constituída na forma
e no modelo que Deus criou, homem e mulher cuidando dos seus filhos, quando Deus permite tê-los. Nós sabemos que nem sempre um casal acaba tendo os seus filhos. Mas a composição, a família, ela é composta por marido e esposa temente a Deus, que amam a Deus, servem a Deus e tomam suas decisões segundo a palavra de Deus. Uma família constituída, uma família que está sempre na dependência de Deus e nunca agindo por si só, nunca agindo pela sua própria consciência ou pelo seu próprio conhecimento, mas sim dependendo daquilo que Deus quer para ela. Essa família, ela inclui, nessa família, obrigatoriamente, tem que estar incluso o amor, o respeito e a fraternidade. O respeito mútuo. Desavenças haverão. Problemas, com certeza, ocorrerão. Mas a família temente a Deus, ela senta, ela conversa e ela ouve o que Deus quer. A família temente a Deus, ela não permite que os seus problemas cresçam. Uma família temente a Deus, ela não permite que se crie raiz de amargura. Por isso, se permitirem que isso aconteça, haverá com certeza um afastamento. Se permitir que um problema se torne maior do que ele deve, começa a haver um distanciamento, começa a haver a falta de diálogo, cada um para um canto, cada um para um lado, e aí as coisas tendem a piorar. Maridos. Efésios 5, 28 diz, assim como o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amar não é uma opção. Amar, ele é um sentimento que deve ser cultivado. Amar deve ser alguma coisa que tem que ser regada todo dia. Diferente de nós latinos, o árabe, por exemplo, ele casa o marido sem conhecer a mulher. Eles começam uma relação matrimonial totalmente fria, onde não se conhecem, algumas vezes nunca se viram, mas começam uma relação, começam a cultivar um amor, começam a fazer com que aquele amor cresça. Nós latinos não, começamos a namorar e casamos no auge da paixão. Casamos apaixonados. Só que paixão é diferente de amor. Paixão não é amor. O amor, a paixão acaba. O amor não. Por isso nós temos que transformar essa paixão que um dia começou em amor, em relacionamento, que é o que nós temos falado durante toda essa série. Tem uma história que eu gosto muito, que é de um senhor de idade que chegou em um consultório médico para fazer um curativo em sua mão, onde havia um profundo corte. Muito apressado, pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso.
O médico que o atendia, curioso, perguntou o que ele tinha de tão urgente para fazer. O simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa, que estava em um abrigo para idosos, com mal de Alzheimer, muito avançado. O médico, muito preocupado com o atraso no atendimento, disse: então hoje ela ficará muito preocupada com a sua demora. No que o Senhor respondeu: não, ela já não sabe quem eu sou. Há quase 5 anos não me reconhece mais. O médico questionou: mas então para que tanta pressa e necessidade em estar com ela todas as manhãs, se ela já não reconhece mais? O velhinho deu um sorriso e, batendo de leve no ombro do médico, respondeu: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Essa é uma declaração de amor para alguém que já não conhece mais. Um casal que durante toda a sua vida cultivou o amor. Um homem que aprendeu a amar, aprendeu a respeitar. Um homem que entendeu o princípio bíblico de amor. Nós, esposas, Efésios 5:22 diz: mulheres, cada uma de vós seja submissa, assim como ao Senhor. Muitas vezes esse texto ele é usado de uma forma que menospreza a mulher. Mas não é isso que esse texto diz. Esse texto diz de uma auxiliadora, de alguém que está lado a lado com o homem, caminhando com ele, ajudando nas suas necessidades. Ajudar o marido na sua liderança espiritual. E não é fácil, mas o Senhor tem dado recursos às mulheres em conseguir ajudar nessa tarefa. Não existe menosprezo. O casal, eles têm que estar juntos, lado a lado, caminhando. A esposa é dado o privilégio de ajudar. E o marido tem que entender isso. De que ela está ali não para ser uma serviçal, capacho, nada disso. Mas ela está ali para ajudá-lo na sua caminhada. A família deve ser valorizada diariamente. Outro ponto é a formação dos filhos. E cabe ao casal a educação do filho, ou dos filhos. Mas nós sabemos que essa atividade ela acaba ficando, na maioria das vezes, para a esposa. O marido ele sai pela manhã, vai trabalhar, volta à noite, e muitos casos, quando ele sai o filho está dormindo, quando ele volta o filho está dormindo. E ele acaba não acompanhando. Mas a ausência, essa ausência, não pode significar omissão, em hipótese nenhuma. Essa ausência, esse dia a dia, permite também ao pai que ele fale com os seus filhos durante o dia. Telefone, Skype, de alguma forma. Que ele pergunte ao filho, aos filhos, como foi o seu dia. Que ele ore com seus filhos durante o dia. Nós sabemos também que muitas mulheres acabam tendo que trabalhar fora. É uma realidade nos nossos dias hoje. E aí nós temos um risco, e um risco muito grande,
de uma palavra que está em moda ultimamente: terceirização. Quando a mulher ou o casal terceiriza a educação, a formação de uma criança pequena para um terceiro, esse casal tem que saber muito bem com quem ele está deixando. Conhecer a índole de quem está passando 8, 9 horas por dia com seu filho. Porque ali pode estar tendo um problema. Um ensino diferente daquele que os pais querem dar para os seus filhos. Nós temos exemplos vários de esposas que abandonaram suas carreiras para criarem os seus filhos. Fizeram opção como casal da mulher parar de trabalhar para criar o filho. Nem sempre isso é possível. Isso também acaba não sendo regra. Mas se nós queremos ter uma criança, os nossos filhos criados segundo os valores de Deus, nós não podemos descuidar. Como eu falei de manhã, eu não tive o privilégio de, quando meus filhos eram bebês, estar na igreja ou ser um servo do Senhor. Eles já eram grandinhos, quando eu vim para a igreja. Mas você que tem esse privilégio de ter o seu filho pequeno, cuide para que ele tenha uma criação segundo os valores de Deus. O pai, ele é o sacerdote do lar. Ele é o responsável pela orientação espiritual. E isso traz ao pai uma responsabilidade muito grande. Porque, muitas vezes, ele tem que aprender para poder ensinar. Para uma escola bíblica, um CTM, algum lugar, para poder aprender, para poder ensinar os seus filhos. Diabólica, chamada teologia da prosperidade, onde ela ensina que o ter supera o ser, que o ter é muito mais importante do que o ser. E quando os pais não sabem se servem ou não a Deus, seus filhos estarão longe dos caminhos do Senhor. E muitas vezes esses pais estão dentro da igreja. Como nós falamos na segunda-feira, e muitas vezes eles vêm na igreja porque não tem coisa melhor para fazer. Hoje não tem jogo do meu time, então eu vou na igreja. Hoje o dia está chuvoso, não dá para fazer uma caminhada, eu vou na igreja. E ele não tem a responsabilidade também de trazer os seus filhos para a igreja, para que eles aprendam sobre a palavra de Deus. E quando eles se tornam adolescentes, e isso é uma prática mais ou menos geral. Se o pai não sabe se serve ou não a Cristo, o filho, quando crescer, também não vai saber se serve ou não a Cristo. E muitas vezes, quando o filho já está pré-adolescente, adolescente, aí o pai e a mãe arrumam tempo de vir para a igreja para que os irmãos orem pelo seu filho, porque ele está num caminho errado. Está num caminho errado porque o principal ele deixou de fazer: dar ouvidos à palavra de Deus. Provérbios 22, 6 diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer,
ele não vai se desviar desse caminho. Você já ouviu a frase, meu filho foi criado na igreja e está longe de Deus? Não necessariamente. Não necessariamente. Não é porque o seu filho não está vindo na igreja que ele está longe de Deus. Ele pode ter tido algum problema na comunidade em que ele frequenta. Ele pode ter passado por algum dissabor, e isso fez com que ele... Mas nós temos exemplos aqui na Borda de adolescentes, jovens, que se afastaram, saíram daqui da igreja, saíram da Borda, e depois voltaram. E hoje são bênção aqui no nosso meio. Porque o que foi plantado atrás fez efeito na vida dele. Nós devemos também nos preocupar com a formação intelectual, moral, emocional, social e política dos nossos filhos. A formação moral e emocional, desde pequeno, muito pequeno, porque vocês já viram pais de 2, 3 anos dominando os pais. E aí alguém comenta alguma coisa para si, não é que ele tem personalidade forte. Tá bom, quando ele crescer, vamos ver quem vai mandar, né? Se ele não for corrigido quando pequeno, ele vai dar problema quando crescer. E mais tarde, esse pai e essa mãe vão ter motivos sérios para orar por esse filho. A formação social é importante para que nesse relacionamento ele entenda que Deus não fez o mundo para ele. De que ele não é o centro do universo. De que ele tem que compartilhar. De que ele precisa interagir com os outros. Dividir, compartilhar. A formação política também deve ser ensinada para não termos filhos alienados. Essa história de que política não é para crente não é verdade. Porque se não for, nós vamos votar errado. Nós não vamos saber em quem votar. Por isso, nós temos que ter, sim, uma formação política, para podermos discernir entre o bom e o ruim. Entre entender uma proposta política, quando o candidato tem, né? A minha oração é para você que tem filho pequeno, saiba com sabedoria de Deus educar o seu filho. Você que tem filho longe do convívio dos irmãos, ore e peça sabedoria para trazê-lo de volta. E você que tem filho que ainda não conhece a Deus, a minha oração é para que Deus te dê sabedoria de como testemunhar de Cristo. Concluindo, consagração. Em uma família consagrada ao Senhor, a chance de acontecerem problemas sérios é muito pequena. Pode acontecer, mas com certeza essa família vai saber como resolver. Porque ela está alicerçada não na sua sabedoria ou no seu poderio econômico. Ela está alicerçada em Cristo. E em Cristo ela é consagrada. Uma família consagrada, sempre haverá reconciliação. Não importa
o tamanho do problema. Vão dar entre todos. Pai, mãe e filhos. Se você ainda não está vivendo toda essa experiência, a minha oração é para que você, hoje, sente como família, ore a respeito, resolvam e de hoje em diante tenham uma caminhada segundo o Senhor. As principais, uma frase para você pensar. As principais coisas da vida, incluindo a nossa formação, nós trazemos de casa. Podem ser elas boas ou não, mas vai depender de você, mãe. Lembrem disso. Orem por isso. Tudo que seus filhos levarem pela vida fora, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de cada um de vocês. E eu queria orar por vocês agora. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de termos famílias fortes, de termos famílias consagradas, famílias unidas em Cristo. Eu quero, Pai, te agradecer porque o Senhor tem tomado conta das nossas famílias. O Senhor tem nos orientado, o Senhor tem dado visão para os nossos líderes espirituais trabalharem com as famílias, com os casais, com filhos, com adolescentes. E clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue a nos orientar, a nos dar a Tua visão. É o que eu peço e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.